Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula, né, sobre questões ambientais. A gente vai falar um pouquinho sobre questões ambientais e ambiente urbano, né, especificamente também sobre a questão da água, né? E aí a gente vai debater um pouco sobre essas principais questões ambientais e os problemas que nós enfrentamos, principalmente nos ambientes urbanos. E aí uma questão que fica é, vai faltar água, né? Que a gente já vem vendo isso tão divulgado, ou enfim, ou já está faltando água, na verdade, né? Quais as razões. Ok? Vou compartilhar aqui a tela, a apresentação, para a gente iniciar. Então, a aula de hoje, a temática vai ser em relação aos problemas urbanos, ambientais, né? Porque as questões ambientais estão também no sistema urbano, né? Apesar de a gente ver tanto mais coisas artificiais que naturais, mas é exatamente isso, né? Essa problemática. E aí a questão, vai faltar água? Então, a gente vai trabalhar com algumas partes, né, da aula, então, a divisão, né? Então, questão ambiental, primeira parte. Segundo, desenvolvimento sustentável, conceituação, o que é. Em terceiro, problemas urbanos, quais são os principais problemas urbanos, de poluição, principalmente. E, por último, o questionamento e a reflexão sobre se vai faltar água, se já está faltando. Então, iniciando, a gente vê a questão ambiental, e aí eu venho com uma citação do Mahatma Gandhi, que foi um grande líder político indiano, né? E aí tem vários livros, publicações, enfim. E aí ele vem com essa citação bem interessante em relação à questão ambiental também, que a gente pode, né, relacionar. Ele diz assim: a Terra provê o suficiente para as necessidades de todos os homens, mas não para a voracidade de todos. Então, a Terra tem recurso para todo mundo, né? Mas será que é nessa mesma velocidade que a gente quer que aconteça e desse consumo instantâneo e de várias coisas que a gente precisa e joga fora rapidamente ou que muitas vezes nem é tão necessária na sobrevivência? Mas a Terra, ela provê sim a sobrevivência para todos que estão aqui habitando. Principalmente com essa tecnologia que a gente tem tido hoje em dia avançada, né? A Terra, ela tem capacidade, só que não na voracidade que nós estamos fazendo isso com a Terra, né? Então, após essa reflexão inicial, então a gente volta lá um pouquinho no histórico das questões ambientais, quando foi que ela começou a ser debatida, né, questionada, discutida. Então, o que a gente vê? O grande marco, que eu sempre falo nas minhas aulas, assim, né, em relação a essa questão geográfica, econômica e tudo mais. Lembrem de ter como marco a Revolução Industrial, para entender essa sociedade que a gente vive hoje, né? Sociedade moderna ou pós-moderna, caso vocês vejam. Após a Revolução Industrial, muita coisa mudou, transformou geograficamente no mundo, né? Os espaços foram modificados, tá? Então, assim, a gente passou boa parte de anos, né, só explorando economicamente, tirando todos os recursos, porque com a Revolução Industrial a gente teve um aumento de máquinas que poderiam explorar mais o ambiente mais rapidamente do que aquelas técnicas rudimentares anteriores, né? Então a gente passou muito tempo só explorando sem pensar no futuro. Será que aquele recurso mineral iria acabar um dia, porque era tão farto, tanta coisa? E aí, com o passar dos anos, a gente foi percebendo que talvez não seja tão infinito assim. Se a gente só retira coisas que foram formadas geologicamente por bilhões de anos, muitas vezes, né? Que aí tem a questão do petróleo, se a gente for ver lá como é a formação do petróleo. Então, se a gente explora rapidamente em poucos anos, a Terra não tem capacidade de fazer aquela matéria-prima novamente em tão pouco tempo. Então, a questão é essa. E aí começou um debate do uso racional dessas matérias-primas e o quanto de impacto que isso pode causar na nossa vida, com a questão de poluição do ar, poluição da água. Então, quando a gente faz muito rapidamente uma exploração, ela pode ter um impacto a curto prazo na vida daquela comunidade, daquelas pessoas, né? Então, a gente viu que até a década de 70 teve
um grande crescimento econômico e com alto impacto ambiental, porque a gente não pensava no dia de amanhã. A partir da década de 70, a gente começou a repensar esse crescimento desenfreado, tá? Mas isso não quer dizer que agora, 2021, né, nessa gravação, que isso esteja posto, já está tudo bem, já repensamos de uma forma mais sustentável e tudo mais. Não, a gente está no processo, até porque os processos históricos e de mudança de mentalidade, né, de mudança de estilo de vida, eles levam muitos anos e gerações. Então, assim, a gente começou lá na década de 70, mas a gente ainda tem muito que avançar em relação à questão da sustentabilidade, tá? Além da sustentabilidade, um outro ponto é a questão da pobreza. Aí você pergunta, como assim? Né? O que é que isso tem a ver, essa parte? Tudo a ver, porque a parte econômica não está dissociada da questão ambiental. Então, assim, qual é a relação entre combater a pobreza e sustentabilidade? Né? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E aí, um mundo pobre, com lugares pobres que ainda tenham técnicas rudimentares que poluem o meio ambiente, que as pessoas não têm acesso ao mínimo de saneamento básico, por exemplo, isso não vai de acordo com o conceito de sustentabilidade que a gente vai ver lá na frente. Uma sociedade sustentável, ela tem os seus pilares e ela tem que dar condições de vida, de saúde, de educação e de renda a todos, né? Então, a base da sustentabilidade é também o combate à pobreza. Não existe um mundo sustentável com um mundo em que as pessoas morram de fome, né? Em que a pobreza ainda impede que as pessoas não tenham trabalho, não tenham renda, não tenham como sobreviver. Então, não está dissociada a questão ambiental da questão econômica também. A sustentabilidade, ela engloba mais, ela não é só econômica. Ela é social, ela é política também, então ela é mais abrangente, tá? Tem um ensinamento. A questão sustentável, ela não é só a questão ambiental. Ela envolve todos os outros setores da sociedade, né? Questão social, política, econômica, enfim. E aí a gente tem alguns documentos e alguns livros e publicações, que da década de 70 para cá, que começaram a alertar, né? Alertar que o meio ambiente talvez não aguentasse esse tipo de consumo e esse tipo de sociedade que a gente colocou, né? Que a gente impôs, principalmente do sistema capitalista, e aí falando do século XX, XXI, com a imposição cultural e consumista dos Estados Unidos, basicamente, também de outros países desenvolvidos. Do jeito que esses países super desenvolvidos e com economia grande e tudo mais, do jeito que eles vivem, durante muito tempo, o mundo não aguenta, né? Essa questão, hoje não tem matéria-prima suficiente, a quantidade de lixo produzido é muito alta em pouco tempo, a Terra não consegue reabsorver, não tem como reciclar tão rápido, então é repensar. Então, a gente cresceu muito, mas agora a gente está vendo, poxa, talvez a gente não sobreviva nesse tipo de sociedade que está sendo imposta. Então, vamos rever, porque a gente precisa sobreviver primeiro, né? Então, alguns documentos eles foram essenciais para começar essa discussão. Entre eles, a gente tem um estudo que chama Limites do Crescimento, que foi uma publicação que faz uma proposta de redução de crescimento populacional, né? Mas aí ela é um pouco mais radical, porque ela vem falar, mas lembre que isso foi escrito lá no início do debate, tá? Então é importante também, mas vamos reformular. E aí, essa proposta de redução do crescimento populacional e de que ninguém mais cresça, crescimento zero, né? Era uma proposta desse documento, porque o mundo não aguentaria e teríamos que reduzir a zero e ficar só com o que a gente já produziu. Reciclar, reutilizar, enfim. Só que aí entra uma questão entre países. Um país desenvolvido que já tem grande tecnologia, que já investiu, já produziu muito, não é o mesmo do que um país que ainda está em desenvolvimento, que ainda está começando seu processo de industrialização. Algumas regiões do mundo que nem tem processo de industrialização. Então, seria muito desigual você dizer, ó, ninguém mais cresce, mas eu já tenho meu crescimento, eu consigo me reerguer aqui e sobreviver com o que existe aqui. E o país que não tem nada, né? Que não tem acesso ao mínimo, nem água encanada muitas vezes. Então, ali não vai ter mais água encanada porque ninguém pode crescer, né? Então, com o tempo, foi se questionando esse estudo, né? E aí, principalmente os países subdesenvolvidos começaram a questionar. Como assim? Vocês cresceram o que vocês precisariam? Vocês têm fontes para sobreviver?
E nós aqui, dos países subdesenvolvidos, que nem chegamos no mínimo, não podemos mais ter uma indústria, não podemos mais investir e remodificar o nosso espaço, deixar tudo presente, tudo lá do jeitinho que é, né? As árvores do jeito que estão, tudo do jeito que está, mas e a nossa sobrevivência? Então, aí é que vem a sustentabilidade, porque a gente vai tentar equilibrar esses dois pontos, tanto a exploração econômica dos recursos, mas também com que aquilo ali não tenha um impacto nos animais, nas espécies daquela região. Então, é tentar um equilíbrio. E aí a gente vem para a segunda parte, então, que é do desenvolvimento sustentável, né? Que é o que seria. A gente ainda está em debate, né? É uma coisa muito dinâmica e atual, então o que a gente vai falar aqui são algumas reflexões, mas não são reflexões fechadas ainda e que não se tem discussão. Então, a gente tem um outro estudo mais à frente, que é já em 87, que é o nosso Futuro Comum, foi publicado pela ONU, e aí esse documento já é mais atualizado do que o anterior, que propunha, eu estava propondo que fosse um crescimento zero, esse já não, esse já é um pouquinho mais, não tão desigual, então começam propostas em que haja um desenvolvimento para todos, porém com equilíbrio nas medidas ambientais, e aí daí se criou então a noção de desenvolvimento, né? Lembre, não é crescimento, porque crescimento só pensa na parte econômica, você cresceu, independente do que passou, se passou por cima de grandes florestas, da população, enfim, é crescer acima de tudo, que é um dos lemas do sistema capitalista, do jeito que ele está posto, né, em alguns lugares. E aí o desenvolvimento sustentável, ele vem para questionar, né, esse crescimento, mas ao mesmo tempo que as pessoas consigam sobreviver. Então, é desenvolver o lugar, não é só crescer, não é só pensando na questão econômica, é pensando também na questão social e política, que as pessoas tenham saúde, educação equilibrados e que o ambiente possa ser usado, explorado, mas de uma maneira que o impacto desse uso não tenha um impacto para que as futuras gerações não tenham como sobreviver ou que tenham uma grande catástrofe natural, questão de poluição, que aí pode ter problemas de saúde, então é tentar equilibrar. Então a noção de desenvolvimento sustentável, ela vem para é mais uma tentativa de equilíbrio. Dá certo? Assim, tipo, em todo lugar já se tem desenvolvimento sustentável e é isso aí. Quem diz, a empresa que diz que aplica o desenvolvimento sustentável, está tudo ok. Não é bem assim, né? Então a gente ainda está no processo, mas muita coisa avançou da década de 70 para cá. Com certeza, mas a gente tem que melhorar muito ainda em relação às políticas sustentáveis, tá? Que envolvem não só a economia, como o social, enfim. Então, o desenvolvimento sustentável, ele preza pela igualdade econômica, né? Que todos tenham as mesmas condições, todos os países, estamos falando, né? Tenham as mesmas condições econômicas, né? De sobrevivência, enfim, de desenvolvimento do seu lugar. De justiça social, que não tenham pessoas que tenham acesso à educação, à saúde boa e outras não, por exemplo. A questão cultural também, então a sustentabilidade ela vai mais além, e aí são políticas que preservem a diversidade cultural dos lugares, porque a gente tem uma diferença. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a questão do norte, então, para você colocar um projeto de desenvolvimento sustentável de uma empresa na Amazônia, tem que levar em consideração se tem tribo indígena naquele lugar, qual vai ser o impacto, né? Porque é uma mudança completa, imagina, né? É adequado para a região ou talvez outro lugar? Quais são as características culturais daquelas pessoas, né, ali da região? E da integridade ecológica também, porque qual o impacto daquela empresa no meio da Amazônia? Que tipo de empresa que pode ser colocada lá? Falando da Amazônia como exemplo, mas a gente pode colocar em qualquer outro lugar, tá? De áreas que precisam ser preservadas, mesmo conservadas. Então, a gente tem que ter um cuidado, é uma responsabilidade social das empresas. Então, além de colocar o nome de que nós somos já do desenvolvimento sustentável, ela realmente tem que fazer, e não só dizer, né? Então, a gente vê a questão de muitas
mudanças econômicas, sociais, morais e éticas dos povos e pessoas, né? A gente vem vivenciando isso. A sustentabilidade, ela preza para que todas essas áreas estejam juntas, trabalhando juntas, né? Não só uma predominando sobre a outra. E a gente tem um grande marco em relação à questão sustentável, que é em 1988, né? Tem a Constituição Brasileira, e aí ela incorpora, então, essa questão do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o conceito que existia, que os estudiosos já estavam trabalhando e tudo mais, a Constituição Brasileira, que é a nossa maior lei e é o que a gente deve seguir até hoje, né, na democracia, ela foi incorporada. Então, ela está, é uma lei, ela é constitucional. Então, é o que nós devemos fazer e prezar. Indo para a terceira parte da aula, a gente vai falar um pouquinho dos problemas urbanos, e a gente vai falar basicamente de poluição, né, diversas elas e outros impactos. Então, um grande problema urbano que a gente tem, e aí urbano, gente, não é só na área metropolitana não, tá? De capitais, cidades que não estão na capitais, mas a sua área urbana, né, tem grandes problemas. E um grande problema enfrentado atualmente é a questão do lixo urbano. Muitos lugares não tem coleta seletiva e aí a gente vive com os lixões a céu aberto, que é um perigo para a saúde daquela população. Não só um perigo visível, como mau cheiro e tudo mais, mas em relação ao lençol freático, né, que é onde a gente consegue a nossa água, o consumo da água da torneira. Pode contaminar, então é muito sério, é um problema muito comum atualmente em todas as cidades, sejam elas na área urbana, tanto das regiões metropolitanas, das grandes cidades, como da área rural, mas na parte urbana, né, dessas cidades, desses municípios. E aí a gente tem outro problema em relação à poluição atmosférica, que aí isso a gente vê mais nas grandes cidades, né, nas grandes regiões metropolitanas. A poluição das águas também superficiais, né, jogar lixo no rio, né, nos mananciais, enfim, e da subterrânea, que é principalmente através desses grandes lixões. Então, é um problema a ser combatido e é um problema político. E a gente observa poucas propostas políticas que englobem isso. As propostas políticas são muito mais em relação a pavimentar uma rua, a construir uma escola, a construir isso, são sempre coisas imponentes, né? Mas quando a gente fala de cuidar de dentro, né, que aí é saneamento básico, que poucas cidades têm saneamento básico, vocês deram uma pesquisada aí no Google da porcentagem de saneamento básico das cidades, é de ficar assim chocado. E como é um trabalho interno debaixo da terra, ele não dá tanto voto. Então, vocês podem ver que nas propostas, poucas propostas existem na época de política, né, das eleições, em relação a essas questões ambientais, que são questões de saúde, que são questões sociais, que são questões de sobrevivência. A gente vê muito mais grupos, pequenos grupos, ONGs e tal, batalhando nisso, do que realmente políticas públicas e políticas sérias em relação à questão ambiental. Um outro problema que a gente tem é o problema de moradia, né, das áreas de encosta, né, que a gente tem, que é basicamente são áreas que são de difícil moradia, né, que a gente não consegue chegar muitas vezes e que são perigosas, principalmente em épocas de chuva e tudo mais. E aí são áreas destinadas a quem? As pessoas pobres, basicamente, né? Um outro problema que a gente tem em relação à questão do problema urbano é a poluição visual e sonora, principalmente nos grandes centros. Então, o dia inteiro são aqueles sons de buzina e, enfim, das indústrias. Visualmente também muito marketing, propaganda. Isso é um tipo de poluição que não é muito falado. E a gente tem, então, basicamente, esses problemas maiores urbano-ambientais, tá? Que impactam a nossa vida diretamente. Uma última questão que a gente vê é a questão de vai faltar água, né? E aí eu me questiono vocês. Vai faltar água ou já está faltando água, né? Não sei se vocês têm acompanhado, né? Nos últimos tempos a gente tem visto, principalmente aqui no Brasil, a questão da crise hídrica, que aí envolve a questão energética também, porque a base energética da gente no Brasil
tem a ver com as hidroelétricas, e aí precisa dos rios e tudo mais. Então, assim, o grande planeta Água, ele está passando por sede, né? Isso chega a ser até contraditório, né? Planeta Água e tudo mais, e aquela parte da Terra é de água. E como assim? Está faltando água para algumas pessoas. Lembrar bem disso. Então, a gente convive com a escassez e poluição, que isso é um problema. Então, alguns lugares a água não chega, né? Água boa, de qualidade. E quando chega, muitas vezes chega poluída, né? Então, isso é um problema. Racionamento e disseminação de doenças por causa do mau uso dos recursos hídricos. Isso a gente vê principalmente em áreas mais pobres, que por conta da água suja que passa naquele canal, naquele lugar que não tem tratamento, muitas doenças começam a existir na população por conta que eles têm que se submeter a ter uma água suja, uma água não potável. Outro ponto, o desperdício constante de água. A gente vem vendo por esse consumo desenfreado por produzir muito, principalmente pela indústria agronegócio. Não se enganem que é na economia da nossa casa de água que a gente vai resolver o problema. Não que isso não tenha que ser feito. A gente tem que ter uma consciência maior de reduzir a quantidade de água, de, né, não abusar do uso, mas quem consome mais, e que aí sim é um impacto maior, precisa reduzir são as indústrias e principalmente a questão da agricultura, pecuária, eles usam muita água e às vezes desperdiçando. Então, são políticas sustentáveis, principalmente nessas grandes empresas, que aí sim tem um impacto grande globalmente para que se reduza, né? Um outro ponto é a distribuição desigual dos recursos hídricos do mundo. Então, assim, naturalmente, alguns lugares já têm mais água que outros. Nesse ponto, o Brasil, como exemplo, a gente é muito abençoado, né? Então, a gente tem grandes recursos, principalmente subterrâneos, né? De aquíferos. Mas alguns lugares do mundo, naturalmente, por sua questão física, geográfica, não tem tantos, como a África e o Oriente Médio. Mas que, por exemplo, quando a gente fala de Oriente Médio e tudo mais, vamos lá para os Emirados Árabes, naquela região que é quente e seca. A gente tem, por exemplo, Dubai, que é uma cidade dentro dos Emirados Árabes, que nasceu do nada. E tem tudo, tem água, tem... Por quê? Porque aí tem investimento, dinheiro, tecnologia, né, para que se chegue a água lá. Mas a dificuldade é maior. Se eles não tivessem dinheiro, provavelmente seria um lugar que não teria condições de se habitar, mas pela questão financeira, que eles têm muito dinheiro vindo do petróleo e tudo mais, então eles têm condições de investir em tecnologia para que se tenha os serviços básicos, né? E até tecnológicos, high-techs e tudo mais. Enfim, é um assunto para uma outra aula. Um outro problema que a gente tem é a contaminação de mananciais e desperdício, que a gente já falou, né? Poluição dos rios, poluição dos oceanos e mares. A gente tem muitas guerras civis acontecendo pela falta de acesso à água ao redor do mundo, que não vamos entrar em detalhes aqui. E a pobreza e poluição, porque está muito ligado isso, né? Então, você não tem recurso, você não tem acesso à informação, você acaba poluindo, você não sabe que tem que reciclar, você não sabe aonde é que tem que jogar aquele lixo, não se joga em qualquer canto, joga no seu quintal, não liga, e aí acesso à educação e tudo mais. Então, são problemas que requerem muitas coisas. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, requer a participação de muitas pessoas. Nós podemos fazer diferença, mas enquanto coletividade. Então, a gente precisa de políticas públicas urbanas que foquem em programas de reciclagem, de redução de poluição, de educação das pessoas para redução do consumo também. Enfim, então, é um debate que vai além só da questão ambiental, né? Aí eu trago para vocês alguns exemplos aqui, mais nossos em relação à questão hídrica, com as cataratas de Iguaçu, que aí agora mês passado elas ficaram irreconhecíveis por conta da redução do fluxo de água, né, da vazão, e a mata está começando a minguar, como eles falam, você vai reduzir a mata ao redor. É um problema em uma escala maior e que tem vários outros fatores climáticos e tudo mais, e do homem. Então, assim, um lugar que normalmente é abundante em água, e aí a gente se vê agora, está passando um período de seca terrível, o Brasil como um todo, e ela começa a ficar irreconhecível, né, para fazer passeio e tudo mais. Então, a gente tem um impacto.
né? Não estou falando necessariamente nesse caso aqui, que tem várias questões, mas a gente tem participação, né, nessas grandes catástrofes, sim, a gente precisa repensar, né, o nosso uso de água, de energia e pensar no desenvolvimento sustentável. Então, acho que é isso por hoje. Só tenho a agradecer a vocês e aí até a próxima aula com demais assuntos do nosso curso. Obrigada.